Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Produtor Rural que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Nós temos aí hoje, faz um tempo que eu não faço um vídeo. Eu tenho procurado não mais fazer muito vídeo no YouTube, que eu acho que vídeos curtos, esse excesso de vídeo não está sendo legal. E de certa forma a gente precisa trazer vídeos com um pouco mais de conteúdo do que 1 minuto e meio. Até porque se nós fôssemos olhar, por exemplo, no Instagram, a gente publica um vídeo de 1 minuto e aí a gente tem todo tipo possível de comentários, né? Desde que... Vou pegar um último vídeo, por exemplo, aqui. Nós temos comentários, por exemplo, que destruímos o planeta de maneira absurda, aceleramos, na melhor das hipóteses, as mudanças climáticas, poluímos o planeta de modo que a natureza já não consegue mais se recuperar em nome do crescimento. A humanidade prolifera como ratos, né? Esse tipo de coisa é para um vídeo de 1 minuto. Isso quando a gente tem que desenhar algumas coisas, né? Por exemplo, que nós já falamos várias vezes aqui no canal sobre a ONU adota nas mudanças climáticas o princípio da precaução, ainda que não exista certeza científica, ela adota as medidas supostamente de combate às mudanças climáticas pelo princípio da precaução, mesmo que não tenha certeza científica. Ela mesma declara isso e as pessoas falam como se a ONU tivesse uma certeza científica da mudança climática. Então, assim, isso para não falar, né, hoje, se a gente pegar o pior dos cálculos, tá? Estamos aí uma concentração de CO2 na atmosfera, 380 partes por milhões, mais ou menos. Vamos pegar o pior dos cenários. E pegando o pior dos cenários das emissões humanas, né? Contribuição do homem para a emissão de CO2 na atmosfera. Nós vamos chegar a 16 partes por milhões, ou seja, 4% das emissões totais. Até porque antes da Revolução Industrial já existia uma concentração de CO2 muito maior do que o quanto ela aumentou da Revolução Industrial. E veja, nós falamos aumentar da Revolução Industrial, nós esquecemos que o próprio planeta produz CO2. A historinha da floresta ser o antro de absorção de CO2 e o pessoal esquece que a planta respira, né? Então ela absorve CO2 de dia e expele CO2 de noite. Ou seja, é neutro, né, a floresta em idade adulta, no caso a Amazônia, por exemplo. Então, além de faltar completamente com aí sim a ciência, né, a gente tem que ficar ouvindo coisas e eu confesso que o Instagram ele é muito bom, ele faz com que as pessoas de certa forma conheçam algumas coisas, mas existe um vício no Instagram que as pessoas não perdem, até problemas de interpretação de texto. Né? A gente fala uma coisa, a pessoa entende completamente diferente e enfim. A grande verdade é que tem que tirar as pessoas, né, sair um pouco do Instagram e começar a viver, ler, entender. O problema eu sou doutor e pós-doutor depois de ver 3 Reels de 1 minuto e meio. Ultrapassado isso, vamos falar o que realmente importa, que é o tema do nosso vídeo de hoje, tá? O tema do nosso vídeo de hoje é uma reportagem que saiu já no dia 1º, enviada para mim pela Márcia. Márcia é sempre atenta com a agenda, com a pauta, ela está sempre em contato com os parlamentares para alertá-los, mandar os documentos, enfim, que aí, eventualmente a gente acaba produzindo, o professor Ricardo Feliz, o professor Molion, entre tantas outras pessoas que contribuem com isso. Né? Eu, coitado, eu sou nada, esquece o André é só o cara que palpita aqui nas coisas na internet. Mas vamos lá. Governo Lula corre para tentar aprovar mercado de carbono antes da COP29. E aí, quando a gente coloca o mercado de carbono aqui, correr para aprovar a pauta antes da COP29 que vai ocorrer em Baku, lá no Azerbaijão, tal, entre o dia 11 e 22 de novembro, ou seja, ele quer aprovar esse mês, né? Nós já temos o motivo pelo qual eles querem aprovar. E é o que a gente sempre fala, nunca é científico. A questão é,
A grande mobilização que está tendo para a construção de consenso é para votar a regulamentação do mercado de carbono antes da COP29, para que o Brasil, que é anfitrião da COP30, já possa chegar com esse tema votado no Congresso Nacional. Ou seja, é a famosa sinalização de virtude. Ninguém está preocupado com o meio ambiente, ninguém está preocupado com a mudança climática, ninguém está preocupado com nada. As pessoas estão preocupadas em sinalizar virtudes. É o que as pessoas, por exemplo, dos comentários do Instagram fazem. Elas estão preocupadas em sinalizar virtudes quando nem mesmo a própria ONU reconhece cientificamente a existência das mudanças climáticas. Ela adota princípios da precaução e ações com base no princípio da precaução, quando de outro lado nós temos fatos. Nós temos fatos, por exemplo, de um resfriamento ao invés de aquecimento, tanto que mudaram o nome de aquecimento global para mudanças climáticas. É só enxergar, né? Uma pessoa que instalada na realidade, ela enxergaria. Quando nós olhamos o problema de suposta desertificação da Amazônia, não, porque hoje nós tivemos uma seca e tal, e aquilo lá, eles vão lá perto de numa região da Amazônia onde está bem seco o rio, mas tem outra parte da região que tinha água. Mas eles tiram a foto da onde? Do pior lugar que existe. E aí você vai esperar passar novembro, a hora que você chegar em dezembro, janeiro lá na Amazônia, aquele rio que estava quase seco, ele está cobrindo a árvore. Entendeu? Mas as pessoas já se esqueceram. Por quê? Porque o clima é cíclico. Aí eu sou obrigado a ouvir, por exemplo, em comentários do Instagram, já que nós estamos falando de mercado de carbono, que o problema não é o aumento populacional. Veja, aí as pessoas já estão mais perdidas que seguem tiroteio. Porque quando a gente fala dos limites do crescimento, a pauta que veio lá do Clube de Roma e veio incorporando, foi uma pauta, Rothschild, Rockefeller, toda essa turma, é redução populacional. Né? Então a redução populacional, por quê? Porque você tinha que reduzir a população do mundo porque os recursos naturais supostamente não aguentariam. Mas a pauta sempre foi a redução populacional. Aí quando você prova que não existe necessidade de redução populacional, eles já esquecem a redução populacional e falam assim, não, mas nós não estamos falando que o problema tem que reduzir as pessoas. O problema é que nós vamos gastar recursos naturais, por exemplo, como água. Aí eu pergunto para as pessoas, qual dos animais ou plantas no mundo realizam hidrólise? Que é o processo pelo qual você rompe uma molécula de água. Né? É um processo laboratorial. Você extingue a água, ela some. Ela não é mais água. Agora, todos os outros animais, por exemplo, o boizinho que vai lá tomar água, ele toma água, aquela água vai para os seus músculos, os músculos nós consumimos e quando não, expele por meio da urina. Essa urina entra num processo onde todo o ciclo natural da Terra faz com que essa água volte e nós continuemos. E esse boizinho vai beber depois de décadas e séculos a mesma água. Se você ainda não entendeu o ciclo da água, eu vou explicar uma coisa para vocês. Vocês se recordam da passagem bíblica onde lavavam-se os leprosos, seja no Egito, seja na região da Galileia? Vocês se recordam quando lavavam os leprosos lá na época de Jesus, Vocês se recordam lá atrás? Então, esses mesmos leprosos que tomaram banho naquele rio, hoje nós bebemos aquela mesma água. Porque essa água entrou num ciclo, esse ciclo ela virou chuva, ela foi, ela andou. E ela possivelmente você já bebeu ela numa garrafinha sua da aguinha que você compra no supermercado. Porque a água trabalha em um ciclo fechado dentro da terra. É um ciclo da água. Ela foi parar numa planta, ela foi parar no organismo, ela entrou em decomposição, ela evaporou. É o ciclo da água. Você rompe a água por um processo chamado hidrólise, que é um processo laboratorial. No mais, Deus não errou na criação. Quando nós falamos submetei-vos, os animais, as plantas, Deus está explicando para você, nós temos uma responsabilidade, mas nós também temos o direito de exercer. O homem, no seu ciclo natural de evolução, o homem, e eu não estou falando de evolucionismo, eu não estou falando que o homem veio do macaco, estou falando que o homem saiu de um processo
lá atrás, onde ele tinha uma atividade eminentemente agrícola e ele foi se industrializando. O homem, no seu ciclo natural, ele exerceu atividades já mais poluentes para atividades menos poluentes. É natural, mas essa evolução no ponto de vista do trabalho, essa evolução tecnológica, ela veio para não só trazer suposta, eu não gosto dessa palavra, trazer menos poluição, né? Trazer um uso equilibrado entre homem e natureza. Não, ele não veio só para isso. Ela veio também para ser eficiente. E quanto mais eficientes nós somos, normalmente a gente consome menos recursos naturais. Porque trata-se de eficiência, é custo. É como o uso de defensivo agrícola. Você acha que o produtor rural gosta de usar defensivo agrícola, sendo que isso onera a sua atividade? Não, ele não gosta. É da mesma forma, ele não usa aquilo porque ele acha bonito, ele usa aquilo porque ele precisa. E conforme o tempo vai passando, as novas tecnologias vão surgindo, você vai melhorando a sua eficiência produtiva de forma que você utiliza menos recursos naturais. Mas isso não significa que o homem é um poluidor, o homem é o problema do mundo. Porque se não houvesse homem no mundo, e aí as pessoas, eu acho que elas falam sem olhar que elas são pessoas, né? Igual o outro falou, os humanos se proliferam como rato. Tipo, o rato é a pessoa. Sou filho de pai e mãe, né, humano, e imagem e semelhança de Deus. Se ele é filho de ratazana, eu não sei. Entendeu? Mas eu acho que ele não é. Então as pessoas, elas se colocam numa posição como se elas não se incluíssem na sociedade. Esse é o grande problema. Ver uma sinalização de virtude como esta do mercado de carbono é um problema. Porque nós não estamos trabalhando de pauta, nós estamos trabalhando de sinalização de virtude para ficar bonito para os outros lá fora. Quando na verdade nós não precisamos disso. E não é porque nós não precisamos disso porque a gente preserva 60% do território nacional, que é sempre a mesma falação, né? Nós não precisamos disso porque nós precisamos incrementar a forma de investimento na sociedade, porque o mercado de carbono é visto como uma oportunidade para o agro para se capitalizar, por exemplo, na venda de crédito de carbono, o que é uma mentira. O que é uma mentira. Da mesma forma, você vai onerar a sua atividade de consumo, porque vai ter um custo a mais, seja tanto do ponto de vista burocrático quanto econômico. Então veja, nós estamos trabalhando hoje com coisas onde as pessoas não enxergam a realidade. A dona Maria que vai no açougue, ela não está preocupada se aquele boi que está ali pendurado, ele deixou de soltar peido no pasto. Ela não está preocupada com isso, ela quer saber se o patinho essa semana está mais barato do que da semana anterior. É isso que ela está preocupada. Então a falta de senso de realidade de algumas pessoas faz com que nós cheguemos a situações como essa e torne normal. Se torne normal. E eu não sou cientista, eu não sou o cara que estuda climatologia, mas eu sou simplesmente uma pessoa que procura e que vai atrás. Como já disse uma vez o professor Moulion, não chove na Amazônia porque tem árvore. Tem árvore na Amazônia porque chove. É o contrário. A Amazônia não vai virar um deserto. Como o mesmo rapaz que estava comentando sobre questões de sustentabilidade aqui no comentário lá. Se ele abandonar o pasto dele durante 10 anos, volta lá e vê o que vai virar. Vai virar uma mata. Vai virar uma mata. Sem fazer nada. A própria natureza tem um ciclo. O problema é que nós estamos deusificando a natureza. Nós estamos colocando a natureza acima do homem, quando a ordem natural é exatamente o contrário. Então, lembre-se, isso aqui é sinalização de virtude, não é solução de problema. E se você ainda não entendeu, é só pegar e ler os comentários, ler aqui a observação. Por exemplo, quanto à participação do Brasil com ministros da Fazenda, né, o foco do Ministério da Fazenda aqui na pauta do mercado de carbono, porque nós temos uma questão tributária que eles querem aproveitar, apaziguar alguns governadores, porque tudo isso é grana. E se vocês não entenderam ainda, vai haver aumentar impostos. As pessoas não entendem isso. Em prol do quê?
Se imposto resolvesse problemas, como é que seria o saneamento do Brasil hoje, que tem mais de 100 milhões de pessoas que não têm saneamento básico? O Estado não consegue resolver um problema de saneamento básico. Você acha que ele vai resolver o problema do clima com imposto? Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Acesse andrepirajá.com.br se quiser mais informações. E vamos aí, diga não ao mercado de carbono. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana.